O Valdemar da Costa Neto falou que Bolsonaro vai ser o candidato em 2026, mesmo estando o Bolsonaro inelegível. Bolsonaro tem uma estratégia para isso. Muitas pessoas me marcaram em um perfil aqui que se chama Meio Independente para que eu fizesse análise jurídica desse caso. E afinal, o Bolsonaro pode ou não ser o candidato a presidente da República? Olha só. Eu tive analisando aqui alguns pareceres, alguns pontos de vista de advogados eleitorais, e muitos deles dizem que dá sim para o Bolsonaro ser candidato por causa de uma brecha. Qual é a brecha? Nunes Marques presidindo o TSE. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. Primeira coisa, vamos analisar aqui, ó. Matéria do UOL, Valdemar cita Lula e diz que nome para 2026 é Bolsonaro. Hoje inelegível. Então ele bateu o martelo e falou, ó, o presidente vai ser o Bolsonaro. Tem duas vertentes aqui. Então vou tentar explicar como tem questão de direito, eu vou tentar ser o mais simples o possível. Tem duas vertentes, a vertente estratégica e a vertente de legislação que o Costa Neto aposta que vai conseguir reverter. A questão estratégica, se Bolsonaro não for candidato, ele não quer largar o nome do candidato até 2026. Porque se ele anuncia o Tarcísio agora, vão para cima do Tarcísio, vão tornar ele inelegível também. Se ele anuncia o Zema, vão para cima do Zema. Então, o Bolsonaro vai deixar o último momento. Se ele vê que não tem solução e que ele não pode ser candidato, aí ele vai estar com o nome de direita ou vai estar apoiando um nome para entrar pela direita. Esse é o ponto estratégico. E o ponto jurídico. Vamos ler o seguinte, ó. Utilidade pública. Bolsonaro é declarado inelegível pelo TSE. A resposta é sim. Ele pode concorrer? Sim. Entenda, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral e em um processo que ele mesmo chamou de bastante nebuloso. No entanto, é quase consenso em seu grupo político que ele deve sim tentar uma revanche contra Lula e o PT. Pesquisas, eleitores e até a opinião pública deixam isso muito claro. Bolsonaro continua com o mesmo capital político que ontem votou em Bolsonaro e não votará amanhã em Lula. Agora vamos à parte técnica para vocês entenderem. Agora, ouvidos bem atentos. Quem defere ou não as candidaturas presidenciais é o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Como que funciona essa situação? Eu vou te explicando. O registro de candidatura, quem faz é o próprio candidato e os partidos políticos. Você entra no sistema Candex, ali do Tribunal Superior Eleitoral, manda todos os documentos e faz o registro da sua candidatura. Então, uma vez que você faz isso, você é candidato, o seu registro está feito. Entretanto, esse registro precisa ser deferido. Eu fiz o registro, ele precisa ser deferido depois. E aí vem o ponto interessante, ó. Quem defere ou não as candidaturas presidenciais é o próprio TSE, o relator da DRAP. O que é a DRAP? A DRAP é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Então, você tem todos os atos partidários. Você tem que ter domicílio eleitoral, sabe? Está elegível, um monte de pontos. Então, quem vai analisar o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos processuais, a princípio é o relator do caso. E, via de regra, o relator da candidatura presidencial é o presidente do TSE. E olha só, o relator da DRAP do PL em 2022 foi o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. Ele autorizou, tanto que o Bolsonaro concorreu em 2022. Em 2026, o ministro Nunes Marques presidirá com o André Mendonça a eleição presidencial e muito provavelmente será o relator da DRAP do PL. Ou seja, quem vai ser o presidente nessa época é o Nunes Marques. Essa matéria aqui é da UOL, tá? Essa matéria é de 9 de março de 2023, sob comando de Nunes Marques e Mendonça. TSE de 2026 já provoca debate. Por quê? Porque aqui o medo é de que eles possam querer favorecer Bolsonaro. Então,
como que funciona essa regra aqui? Você faz o registro lá no Candex, o relator vai pegar esse registro e falar, olha, tá ok, eu dou meu posicionamento favorável, tá ok, tá valendo. Só que essa atribuição não é do relator e nem do presidente. Essa atribuição precisa ser submetida ao plenário. Então, o plenário é quem pode decidir ou não, entenderam? Olha só o que eles falam aqui, ó. Ah, mas e se o plenário pode formar maioria e rejeitar? Pode formar maioria e rejeitar. Aí entra o pulo do gato. Digamos que isso aconteça. Bolsonaro poderá concorrer sub júdice, obtendo o direito legítimo ao tempo de TV, propaganda eleitoral e nome na urna. Ok. Isso pode acontecer? Sim. Uma vez que eu fiz o meu registro, o relator deferiu e o plenário rejeitou, eu posso entrar no próprio TSE, e o TSE vai analisar se vale ou não. Enquanto não tiver julgado, tá valendo. Olha só o que diz aqui, ó. São duas as normas. Uma que você tem que analisar é a resolução 23 com as alterações, que é de dezembro de 2019, 23.609 do TRE, e também nós temos aqui, ó, a lei 9.504, que no seu artigo 16 ela fala o seguinte, ó: o candidato cujo registro esteja sub júdice. Pessoal, o que é sub júdice? Questionado judicialmente no próprio TSE. Poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido nas urnas eletrônicas enquanto estiver sobre essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Ou seja, ele vai concorrer normalmente, vai estar o nome dele na urna, ele vai concorrer, ele vai ganhar. Ele só não pode tomar a posse ali enquanto não tiver a decisão. Tá, mas e se o plenário negar? Se o plenário negar e a decisão do TSE negar também, ele perdeu, certo? Certo. Só que aqui tem um ponto. Vamos lá, vamos voltar ao fio da meada. O PL faz o registro da candidatura. O Nunes Marques aceita. O plenário rejeita. Bolsonaro entra com ação contra essa decisão no próprio TSE. O TSE tem que colocar isso em votação. Quem marca a data das votações? O presidente do TSE, que é quem? O Nunes Marques. Então o Nunes Marques vai esperar a eleição acontecer. Somente depois que a eleição acontecer, o Nunes Marques coloca em votação esse processo. Tá. E daí? E daí que é o seguinte, se depois que Bolsonaro foi eleito, né, nessa hipótese aqui, ele coloca em votação, e na votação o TSE anula a eleição, o Bolsonaro perde o mandato e tem que se fazer nova eleição. Mas e aí? E aí que o clamor popular, o apelo popular e o TSE caçar um mandato de presidente é efeito desastroso, catastrófico. E o TSE não teria peito para encarar isso. Então, uma aposta dessa ala e do Costa Neto poderia ser isso. Mas aí a gente depende de alguns fatores. Primeiro, a coragem total do Nunes Marques enfrentar todo o sistema. O Nunes Marques enfrentaria todo o sistema como presidente do TSE? O Nunes Marques teria aqui, vamos lá, primeira coisa, aceitar o registro sendo relator, mesmo depois que o plenário rejeitar, o Bolsonaro entra com a ação, o Nunes Marques ia ter que segurar essa ação até depois das eleições, só para depois soltar na mão do TSE e para ver se o TSE vai ter coragem ou não. Você acha que isso poderia acontecer ou não? Então, assim, do ponto de vista jurídico, esse é o caminho. Aí você pode perguntar, mas e o STF? Ele não pode interferir neste caso? Não. Legalmente falando, não. Por quê? Porque a atribuição de candidatura e registro é toda do TSE, não é atribuição do STF lidar sobre candidaturas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Durante a campanha eleitoral,
toda a competência é do TSE. Por isso que tem ministros do Supremo dentro do TSE, ministro do Superior Tribunal de Justiça dentro do TSE. Então, assim, a chance disso acontecer fica totalmente na mão do Nunes Marques. E você acha que eles não estão cientes de que isso pode acontecer? Pode. Nunes Marques é um ministro do STF. Então, assim, é uma bomba muito grande na mão aí do TSE. Se isso vai acontecer, eu não sei. O meu ponto de vista aqui é trazer o ponto de vista jurídico. É uma brecha da lei? É uma brecha da lei. O PL aposta nisso? Não sei o que ele conversou com o Nunes Marques, não sei qual é a projeção deles, não sei qual é a visão deles. Vai ter Trump, provavelmente, em 2026. Qual vai ser o diálogo que vai acontecer? Eu não sei. Sei que, sim, é um fundamento jurídico e é um fundamento jurídico válido. Já há uma ala de advogados que diz o seguinte, olha, nesse caso, aqui em específico, como o relator deu parecer favorável, se isso acontecer, e o plenário deu parecer negativo, o STF não vai, de forma alguma, poder interferir. E todo o regime eleitoral vai ficar na mão do Nunes Marques e do Cássio e do André Mendonça. Ponto. Então, o TSE tem toda a autonomia aqui. E essa é a linha majoritária, tá bom? Então, assim, é uma estratégia. Não sei se deu para você entender, mas eu vou tentar resumir de novo. O partido entra com o pedido de candidatura, o relator aprova, o plenário nega, o Bolsonaro entra com ação no próprio TSE, o TSE segura, depois da eleição o TSE solta, e aí o plenário vai decidir se caça ou não o Bolsonaro. E se caçar o Bolsonaro, ainda como presidente, ele pode até mandar uma GLO acontecer ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Para refutar aí a decisão do TSE. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas é o que está rolando, o que está circulando nas redes sociais. Aí você dá seu palpite aí. O que você acha? Isso pode acontecer? Tem fundamento? Não tem fundamento? Decisão é sua, tá bom? Grande abraço e até o próximo editorial.